Show de bola. Nixon, manda ver, tá? Aí, tá no modo apresentar. Tá aparecendo para todo mundo? Ok, Uhum. fechou. Bom, meu nome é Nixon Rodrigues, sou arquiteto de integrações Munisoft também, tá bom? Hoje o tema, a gente vai falar sobre um tema que está bem em voga hoje em dia, né, que é a Sync API. No caso, a gente vai fazer com MuleSoft, um conjunto de APIs, né, integrando com alguns serviços, tá bom? Utilizando o Endpoint MQ e comunicando com o MongoDB, tá? Como são uma série de APIs aí, vamos torcer para que tudo dê certo, né? Mas se Deus quiser, vai andar bem. Bom, eu fiz um diagrama arquitetural, deixa eu voltar aqui. Aproveitando, deixa eu perguntar aí pro pessoal, qual que é o tipo de informação que vocês acham que faz é uma informação vital para qualquer tipo de integração, vamos por assim dizer, pessoal. Algo que chame atenção, assim, de ser compartilhado o mais breve possível. Alguém coloca alguma coisa no chat, quer dar uma sugestão. Eu já passei ali no slide rapidinho, mas logo ninguém falar, eu já mostro. Você diz, só para especificar aqui para o pessoal, você diz o tipo de conteúdo, né? Ou Exatamente. você está sendo mais técnico? Olha, o que tem que ter no corpo da mensagem ali. O tipo de conteúdo. Ah, legal. Ó, então, vou dar um exemplo. Poderia ser esporte, poderia ser uma notificação push do Instagram, né? Então, o que vocês acham que é fundamental, né, de coisa a ser compartilhada e precisa chegar o mais breve possível? Confirmação, olha lá, o Felipe pôs confirmação de e-mail SMS. No seu dia a dia, né? Alguém tem mais alguma sugestão de assuntos? Não tem resposta certa aqui, né? Aqui é só uma brincadeira. Alguém coloca mais alguma coisa que é importante de ser integrado? Informação da Bolsa de Valores, acho que era, né? Bolsa de Valores, legal. Ele Show de cortou. bola. Mais alguma coisa? Isso não, tá? Eu vou ativar aqui, vou passar para o próximo slide de um assunto que eu acho que precisa ser integrado sempre com a maior velocidade possível, pessoal, nesse segundo dados em tempo real ali do João Leite. Vocês estão num aspecto mais corporativo. Eu tenho um tipo de informação que eu escolhi aqui para a apresentação que eu acho que faz muito sentido que ela trafegue o mais rápido possível, pessoal. Deixa eu avançar aqui no slide. O compartilhamento parou. Opa, acho que eu Está no modo apresentação, né? inteira aqui, compartilhar. Voltou? Sim. Aqui, pessoal, o diagrama arquitetural, né? E uma informação que ela tem que trafegar o mais rápido possível é a fofoca. Qualquer tipo de fofoca, ela tem que chegar o mais rápido possível para que as pessoas saibam que você foi a pessoa que gerou aquela fofoca, ou que se você não quer que ninguém saiba, né? Não pode ter delay, né? Senão você perde a referência. Pô, quem que mandou essa fofoca? Vai que alguém manda essa fofoca antes que você, né? Vai que você falou pro cara ali do outro departamento e ele espalhou a fofoca antes que você espalhou. Isso não pode acontecer, né? Então a gente precisa de segurança se a gente está espalhando uma fofoca, né? A gente precisa garantir que ou que a informação, melhor uso para eventos, né? Ou que a informação que você quer passar que outra pessoa inventou ou que você mesmo está falando aquela fofoca, né? Então, o nosso app de hoje eu chamei de Meetup da Fofoca, né? E A por gente mais tem e quem está dando risada aí, né, Nixon, não parou para pensar que o portal do Léo Dias existe um time de TI lá que talvez está pensando justamente em como resolver esse problema, né? exatamente, exatamente. Imagina ele perdendo uma fofoca aí e outra pessoa compartilhando antes que ele, né? Então a gente vai desenvolver hoje, pessoal, aqui eu fiz um diagrama arquitetural simples, um conjunto de APIs para a gente garantir que essa fofoca não seja perdida e que ela chegue o mais rápido possível para todas as pessoas interessadas, né? Aqui, ó, nesse diagrama arquitetural, agora falando um pouco mais sério, né?
eu desenvolvi um front-end com Streamlit, tá? Só para que a gente veja ali visualmente as coisas acontecendo e vendo que, mesmo que algum dos serviços não esteja no ar, né, outros serviços ainda vão continuar funcionando ali, outras partes, né, do processo. Eu vou passar aqui pelo diagrama arquitetural só para a gente entender como a coisa vai funcionar. Então, a gente tem um front-end em Streamlit, tá? Onde a gente vai mandar fofocas para uma API assíncrona. Tá? Essa API assíncrona vai gravar na fila, que por sua vez, depois dessa fila, vai ser lida por outra API assíncrona, tá? Que vai enviar para o MongoDB. Tá? E por sua vez, a gente vai ter a opção, né, a possibilidade de ler essas fofocas todas, né, que o pessoal for colocando. E para o negócio ficar interativo, né, a gente vai disponibilizar aqui, eu vou disponibilizar o Streamlit, o front-end, para qualquer um colocar a fofoca que quiser. Por favor, evitem palavrões ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Só que o processo, ele não vai ser síncrono, obviamente, né? É aí que entra a ideia da API assíncrona, né? Que a gente possa, por exemplo, num front-end como, por exemplo, o da Amazon, né? Naquela tela tem uma série de serviços que estão sendo chamados, né? Não é um único serviço. Às vezes a parte de pagamento pode não estar funcionando, mas a parte de exibição de produtos pode estar, e assim por diante, né? Um front-end pode ter uma complexidade tão grande ali de integrações ocorrendo naquele momento, por exemplo, uma compra que a gente faz num site, e nem tudo precisa ser síncrono, né? Acontecer de uma forma atômica ali, todo o processo. Do mesmo jeito que esse diagrama arquitetural aqui a gente vai dividir em etapas, tá? Que eu já vou passar para os próximos slides, tá? Ele poderia ser feito tudo de uma vez, né? Eu vou, envio a informação, essa informação vai para o banco, e depois eu leio do banco, né? Em outro processo, tá? Só que aí eu tenho muitos pontos de falha que fazem com que o meu processo possa ser parado por algum momento, né? O que a gente tenta hoje em dia, né? Hoje em dia não. A gente sempre tenta evitar esses pontos de falha, né? E no nosso processo, aqui agora eu dividi, ele vai ser dividido em 3 etapas. A primeira é o app de enviar fofoca, onde eu vou enviar a fofoca para o endpoint MQ. Chegando a fofoca lá, beleza, ele vai me responder o seguinte: recebi sua fofoca, logo mais, né, vou mandar essa fofoca para o banco de dados. Tá? Depois, um processo vai enviar para o banco de dados. Né? Ele vai ler da fila, tá bom? E vai enviar para o banco de dados essa fofoca. E mais uma parte do processo, como se fosse uma saga, né, eu tenho a possibilidade de me atualizar referente a todas as fofocas que estão ali circulando, né? Tá? Primeiramente, ó, essa é a estrutura arquitetural, e eu já vou entrar aqui um pouco na parte prática. Eu vou compartilhar aqui um QR Code para quem quiser escanear, mas eu também vou mandar no chat, tá? O link do app, né? Para que todo mundo acesse e possa ir acompanhando ali o tempo todo o que a gente está fazendo, né? Esse é o app, tá? Vou pôr aqui o link. Olha lá. Já mandei também. Então, quem quiser via QR Code, consegue abrir pelo celular aqui a imagem, ó, e já consegue ver o app funcionando, tá? E quem quiser pode ir pelo computador também, então também vai conseguir acessar ali para ir acompanhando à medida que a gente vai desenvolvendo. Se a gente vir aqui nessa tela, ó, por enquanto, eu vou explicar ela só para a gente, ao longo do processo, ir entendendo como funciona. Então, ó, a gente coloca quem está mandando a fofoca, tá? Coloca de que departamento está vindo, beleza? E coloca a fofoca em si, tá? Posso pôr qualquer fofoca que eu queira colocar aqui. Eu vou colocar uma aqui, ó, para não ser muito polêmico, eu vou colocar desse jeito, ó. Corinthians não tem mundial. Vou colocar para não ser polêmico, tá, pessoal? Olha só, é verdade, né? E vou clicar no espalhar fofoca. Putz, tá com erro. Tá com erro porque, lógico, né, a gente não ia começar com o app todo funcionando, que a gente vai desenvolver todo o processo aí de integração, tá? A única parte que está funcionando, voltando aqui para a apresentação, porque não faz parte do escopo, né, da nossa apresentação, é a leitura do banco de dados.
porque é uma API síncrona, ó, pelo desenho aqui, é uma API do Mule síncrona. Depois eu até mostro ela, né? Mas a ideia é que essa API, a ideia é trabalhar nas APIs assíncronas, tá bom? Se eu vim aqui, eu só vou inserir uma informação no banco, tá? Eu estou usando o MongoDB Atlas, né? Ou seja, tá online, então a gente vai conseguir testar todo o processo. Então, eu vou inserir aqui um insert document, tá? E vou colocar uma qualquer só para todo mundo ver a coisa funcionando, né? Então, é emissor da fofoca, que é a pessoa que contou a fofoca, no caso eu. A categoria, tá? Que eu vou pôr aqui TI, e depois a mensagem, né? Eu vou pôr mensagem. Vou pôr só uma informação no banco aqui. Mensagem. Eu vou pôr novas fofocas chegarão. Só para... Eu vou inserir no banco de dados, ó, insert. Beleza, temos uma fofoca aqui. Só para a gente ver ali na tela, tá? Vamos ver se funcionou. Ah, funcionou. Novas fofocas chegarão. Por enquanto não vai chegar, porque o nosso processo só está funcionando essa parte do recebimento das fofocas. Lógico, eu adicionei essa daqui especificamente, diretamente pelo banco de dados, mas não é assim, até o final da noite a gente vai estar vendo o meetup aqui, o rádio corredor aqui funcionando. Esse é o nosso desejo, tá? Então, aqui na nossa apresentação, né, a primeira etapa, tá, é o envio da fofoca para a fila, né? Que é esse processo aqui, ó. O nosso front-end que está desenvolvido. Esse front-end, só para explicar, eu fiz com Streamlit, eu não conheço muito eu esqueci, não PHP, eu esqueci. Python, não conheço muito de Python, mas é simplesinho de criar um front-end com ele. Criei um front-end que vai chamar ali os nossos back-ends, tá? Ele vai chamar uma API assíncrona que vai enviar para a fila, né? Essa API vai ser criada com a Async API, tá bom? A especificação, inclusive, no Mule ali, que já tem integração. E vai enviar para a fila. É o primeiro processo que a gente vai desenvolver. Então, a gente tem que desenvolver o contrato e depois a API propriamente dito. E é isso que a gente vai começar a fazer, tá? Com isso, na nossa API aqui, no nosso front-end, essa parte aqui já vai começar a funcionar, tá? Então, vamos agora pôr a mão na massa aqui, ó. Aqui eu já estou logado no Mule, tá bom? Nas ferramentas do Mule. E aqui eu vou entrar, aqui ó, na parte de APIs, no Design Center, para a gente começar a criar a nossa especificação, tá bom? Aí. Eu vou aqui no Design Center, né, a gente cria nossas especificações. No entanto, agora a gente tem uma opção a mais aqui, né, que é o New Async API, para a gente criar APIs assíncronas, utilizando, né, o protocolo de criação de APIs assíncronas, que é o Async API, que a gente tem, inclusive, aqui a documentação, ó, no www.asyncapi.com/docs, a gente tem toda a documentação ali para que a gente consiga entender ali os conceitos por trás das APIs assíncronas. Eu vou vir aqui, ó, New Async API, tá? E eu vou chamar isso daqui, ó, de fofoca service meetup, tá? Vou por fofoca service meetup. Aí. E vou criar, create API. Então quer dizer que não, até agora não teve nada de diferente. Exatamente. A não ser o fato de aqui ser uma especificação de Async API, não de API síncrona, né? Mas o restante é isso mesmo, Daniel. É a mesma coisa que a gente já está acostumado a criar, né? Eu vou duplicar essa guia aqui. E na criação de um serviço assíncrono, né, um protagonista, com certeza, é as nossas filas, né? E no caso a gente vai utilizar o MQ para criar a nossa fila. Tá?
Eu vou chamar aqui ela de... aqui, só para dar um pouco mais de contexto, né? Vocês podem me interrompendo se eu estiver indo muito rápido, tá bom? Mas entrei aqui no MQ, tá? E aqui eu tenho a possibilidade de criar, né, filas de comunicação, né? Assim como eu poderia estar utilizando o RabbitMQ ou o Kafka, eu também posso utilizar o Endpoint MQ. E aqui para o nosso exemplo a gente vai criar com o Endpoint MQ, tá bom? Então eu vou criar uma fila nova fila aqui, ó, e vou chamar ela de fofoca query meetup. Aí, create query. Ela é uma dos protagonistas, vamos dizer assim, né? Aqui, voltando para o nosso design da API, ó, ela só muda um pouquinho a estrutura, né? Das APIs assíncronas. Vou colocar uma description aqui. Gravar, enviar fofocas, eu vou enviar fofocas para o endpoint MQ, beleza? Só para dar uma descrição, tá? E aqui a gente tem já como primeira tarefa indicar qual é os nossos servidores, né? A ideia das Async APIs é justamente que a gente crie uma documentação, tá bom? Das nossas APIs assíncronas, assim como nós criamos as nossas APIs síncronas. Então, eu vou pôr aqui, ó, o server, tá? No caso, eu vou pôr o endpoint MQ como identificador, e aqui eu posso colocar as informações no meu servidor. A URL, no caso, vai ser a URL da minha fila. Aqui, por enquanto, eu não vou pôr, tá? HTTPS, eu vou pôr aqui minha fila, tá bom? Depois a gente substitui isso daqui. E o protocolo é outra informação que a gente vai colocar aqui, é o endpoint MQ. Beleza? Aqui eu estou indicando, né, qual que é o servidor de fila que eu utilizarei. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa, ele só não está atualizando. URL. Certinho, e protocolo. Aí. Depois disso, eu indico o canal de comunicação, né? O canal de comunicação... Oi? Posso fazer um favor? Aumenta Sim. um pouco a letra. Aumento sim. Deixa eu só lembrar como que eu... É muito pequeno. Mas outras pessoas podem estar com problemas também. Acho que no vídeo vai ficar melhor. Deixa eu só ver como eu vou... É só dar um zoom no browser, né? Aí. Show. Vou diminuir um pouco aqui. Assim, tá bom? Ou ficou pequeno ainda? Aumenta mais um? Dificuldade aí, avisa. Tá, vou aumentar mais um. Aí, pronto. Aí. Vou só pôr um pouquinho para baixo, então, só para conseguir. Aí. O channel, no caso, vai ser a nossa fila, né? A fila que a gente vai estar trabalhando, que é a que a gente acabou de criar aqui, ó. Foca qual meetup. Vou copiar ela aqui no nosso design, tá? Aí, no caso, a gente tem que indicar se a gente está subscrevendo ou publicando uma mensagem. No caso das Async APIs, tá? A gente tem que olhar com uma perspectiva da fila, tá bom? Então, aqui no nosso diagrama, ó, então é como se a fila estivesse sobrescrevendo essa... que a fila... Opa, só um segundinho. Que a fila estivesse sobrescrevendo a essa API, tá bom? Muda um pouco a lógica. Então, a gente vai colocar aqui na operação como um subscribe, não um publish. O publish vai ser a outra etapa, tá bom? Subscribe, um ID para identificar a operação, tá? Fofoca event, tá? E a message.
tá bom? Que é a mensagem propriamente dita, tá? Na mensagem, eu vou inserir aqui embaixo um componente e vou descrever como que vai ser a estrutura da minha mensagem, tá? Vai ser uma fofoca, tá bom? Payload. E aqui eu já tenho uma colinha com os campos, tá? Que eu vou utilizar, mas o payload vai ser do tipo type object, tá bom? E as properties vai ser as propriedades que eu tenho na minha fofoca. Que são o quê? O emissor, quem enviou, a categoria e a fofoca propriamente dita. Uhum. Aí. Nova fofoca. Aí. Então aqui eu só preciso indentar aqui, que ele deve estar errado. Properties. Só o emissor que ficou errado. Aí. Tá com dois properties daí. Type. Opa, é isso. Obrigado, Daniel. Chega todo mundo, seleciona todo mundo e chega para a esquerda uma vez. Do properties para baixo, né? Type, properties. Aí. Aqui, é o type aqui, ó. Aí. Examples. Deixa eu ver se eu selecionar todo mundo. Se eu voltar um. Ah, não, acho que não. Foi mal, eu que estava errado. Ó, message. Só ver às vezes. Aqui eu escrevi errado também. Messages. Aí, prontinho. Ah, bom. Aí. E aqui eu referencio essa mensagem que eu acabei de criar, tá? Então eu vou pôr percentual, percentual, dois pontos. Se tudo der certo, ele já vai puxar aqui. Vamos de novo. Não puxou. Não tem problema, é só... Ah, puxou. Só demorou um pouco. Aí. Fechou. Aqui está a nossa API, né? Que tem um método para a gente enviar, né? Para essa fila aqui. Tá? Esse é o contrato da nossa API. Para a gente enviar para essa fila aqui mensagens que são as fofocas propriamente ditas. Tá bom? Aqui o nosso payload. Qual que é a estrutura do nosso payload? Vai ter um emissor, vai ter uma categoria e vai ter uma mensagem. Tá? E aqui a gente já está pronto para publicar a nossa primeira API. Essa API, isso que é interessante, ela só tem a função de enviar até a fila. Tá? Então eu vou publicar o contrato da nossa API. A versão é 1.0.0, API version, publish to exchange. Publicado no Exchange, vamos ver o ativo no Exchange, propriamente dito. Olha lá, Fofoca Service Meetup, tá bom? Tendo o nosso ativo aqui, né, no Exchange, a gente já consegue utilizar ele para a criação da nossa API, tá? Eu vou entrar aqui no Mule e vou criar um novo projeto. Tá limpinho o workspace para a gente trabalhar justamente na nossa API. Eu vou chamar ela também de Fofoca Service Meetup, Fofoca Service Meetup, e vou adicionar o nosso contrato aqui, ó, From Exchange, que a gente acabou de criar, Fofoca Service Meetup. Vamos ver se ele vai achar de primeira. Normalmente tem que pesquisar duas vezes. Ah lá. Achou, vou dar um add, tá bom? E um finish para ele fazer o scaffold da nossa
da nossa API. Obviamente que aqui a gente está pulando uma série de etapas que seriam fundamentais, né? No processo a gente está focando no fundamental para a gente conseguir fazer toda a criação das APIs e entender a lógica do processo, né? A arquitetura por trás do processo. Tá? Aí, estamos aqui na nossa API, tá? Ele já criou um XML, tá bom? 2 XMLs, um com as configurações globais e outro com onde a gente vai de fato implementar o que a gente quer, tá? E também ele já cria um arquivo de properties, tá? O interessante é que nesse projeto ele já está mais completinho do que os projetos quando a gente cria com a especificação normal, né? De APIs. Ele já vem até um arquivo de properties aqui, tá? Aqui a gente só vai trabalhar com o ambiente de dev, mas tem todo aquele processo, né, de criar todos os ambientes para fazer os deploys conforme o ambiente que a gente já, né, assim, várias pessoas já entraram em contato com isso, tá bom? Mas a gente não vai trabalhar com vários ambientes pelo foco da nossa apresentação. Aqui, ó, já abri o arquivo de properties e vou colocar as propriedades aqui para conexão com a nossa fila, tá bom? Eu já vou colar aqui, mas vou mostrar para vocês de onde a gente tira essa informação. Tá? De onde a gente pega essa informação, não tira, né? Então, a gente criou nossa API aqui, criou nossa fila aqui, e além disso, a gente tem que criar, né, um app que vai ter acesso a essa fila. Foi daqui que eu peguei, ó. O Client ID e o Client Secret para conexão, e também tem a URL de conexão, tá? Que a gente pode vir aqui e copiar, ó, esse daqui. Copy essa URL, ó. E foi justamente essas 3 informações que a gente colocou aqui, ó. Client ID, Client Secret e mais a URL de acesso à fila. Beleza, pessoal? Até aqui? Tá tranquilo? Eu não estou vendo o chat, mas se tiver alguma pergunta aí, o Daniel, ou Renato, aí vocês vão me repassando aí, pode ser? Tá bem, tá bem. Fechou. Aí aqui, ó, vou no Global Configs, tá? Vou no Endpoint MQ e vou substituir, ó, só que ele pegou aquela URL que eu coloquei lá já, ó, ele já trouxe HTTPS, minha fila, só que a gente acabou de colocar ele no arquivo de properties. Então eu vou só substituir aqui para o URL que a gente pôs no arquivo de properties. Se tudo der certo, é para ele conectar aqui. Opa, deu sucesso, primeiro passo. Aí vou dar um OK aqui e vou salvar esse arquivo. Legal. Agora eu vou vir aqui, ó, no arquivo Fofoca Service Meetup, tá bom? Vou colocar um listener. Vou configurar aqui com as configurações padrões no Connector Configuration, tá? Dá um OK aqui. Vou colocar um /publish. Para aí, que vai ser o método que vai ser chamado. E vou colocar um publish aqui, ó, que é justamente o componente que vai ser responsável por enviar essas mensagens para a fila, tá bom? Então tem um carinha aí novo que é o API Kit for Async API. Exatamente isso mesmo. Ele já puxou, ó, o nome da fila e o server name, que é Endpoint MQ. Tá? Uhum. Aqui já está a API funcional. Né? Aqui a gente vai deixar simples mesmo, tá? Mas essa API já está funcional. Quer ver? Ó? Eu vou dar um debug, save, e vou vir aqui no local. Em teoria, quando eu der esse post aqui, ó, no localhost, é para ele enviar para a nossa fila já.
Eu falo em teoria porque, né, nas apresentações, nem tudo funciona como a gente quer. Yeah. Pronto, fez o deploy aqui localmente, né? Então eu vou vir aqui, ó, já tô com uma mensagem pronta só para enviar para a gente ver se funciona. Ó. Vou dar um send. Então, Ó, deu... Oi? Essa URL aí é localhost, né? Então, Isso, exatamente. Maravilha. É isso mesmo, Daniel. Está enviando localmente, né? Pela API que está aqui local, ó. Dá para ver ali as variáveis. Beleza. Aí. E se tudo caminhou do jeito que a gente quer que caminhe, aqui é para ter uma mensagem na fila. Ó. Ah, legal. Então quer dizer que essa parte do desenvolvimento já está concluída. O que é essa parte do desenvolvimento? Né? A gente está fazendo tudo de maneira desacoplada. Então, se a gente vir aqui no PowerPoint, é essa etapa aqui. Então, essa parte do envio já está funcionando. Ah, então quer dizer que o front-end aqui, depois que eu publicar, a gente já vai conseguir mandar mensagem? Já. Quer ver? A gente vai fazer isso funcionar agora no ao vivo, hein? Ou morrer tentando. Vamos lá. Vou voltar para o PowerPoint Studio. Vou terminar a aplicação. Aqui. Legal. Vou vir aqui no projeto. Vou copiar o link e vou publicar lá pelo... Copiar. E vou publicar lá pelo Endpoint... Lá pelo Endpoint Platform. Vou vir no Runtime Manager. Deploy Application. Eu vou chamar ela de... Como que é o nome dela? Esqueci também. Fofoca Service Meetup. Fofoca Service Meetup. Legal. Vou escolher o arquivo aqui, ó. Então, eu copiei a URL ali já para vir direto nela. Target. E Fofoca Service. E vou pôr para publicar aqui. Vou deixar todos no padrão, tá? Deploy Application. Agora ele vai fazer a publicação da nossa API. Eu vou vir aqui na fila, para não confundir a gente, por enquanto. Vamos guardar esse número. Já tem uma que foi a que eu mandei, né? Então, depois que ele publicar aqui, o que eu estou falando nesse momento é que assim que ele terminar de publicar, a gente já vai conseguir começar a fofocar. Uhum. Ah, porque a outra parte está construída já, né? É isso? Online. Uma parte está construída, só que ainda essa parte não está construída. Então a gente começa a fofocar, só que a gente não vai ver a atualização ainda. Esse que é o legal dessa brincadeira, porque a gente vai ver etapa sendo construída, já pode ser utilizado, né? Só que a gente vê só quando a gente construir a segunda parte é que a gente vai ver o todo funcionando, vamos dizer assim. Aqui o meu dashboard já
Aparece. Eu não sei se eu peguei essa parte, porque que no meu dashboard já aparece a que você publicou lá pela interface, No seu. Você fala, na interface gráfica? no É que eu, aplicativo, no no front-end. aplicativo, no front-end, é que eu tinha uma fofoca lá. É aquela nova. Ah, Eu sim. tinha. Mas, deixa eu atualizar aqui. Ó, essa já está no banco. Deixa eu limpar o banco para não dar confusão. Tá. Find. Ó, só tem essa. Novas fofocas, que é a que eu inseri na mão, né? Mas eu vou Ah, apagar ela aqui. tá. Agora ela não pode estar aparecendo mais aqui. Ah lá. Nenhuma fofoca processada ainda. Maravilha. E se a gente clicar no fofoca nesse momento, ó, ele vai falar: opa, não dá para mandar fofoca ainda. Agora sim. Aí se eu vim aqui, vamos ver como está a API. Opa, fofoca certo e meetup funcionando. Eu vou pegar agora a URL para pôr no nosso front-end, que a gente acabou de publicar, né? A gente faz o deploy na hora do front-end. Isso aí. Eu gostei desse Streamlight, nunca tinha usado. Aí eu peguei o Gemini, falei para ele gerar o código para mim. Aí adaptei só para a gente conseguir ver visualmente, né? Não é o nosso foco. Ó, então se a gente vir aqui no Streamlight, o que eu vou fazer é pegar esse URL do espalhar fofoca. Espalhar fofoca. Vou colocar aqui /publish. /publish. Tá com espaço ali, tá? Peraí. Aqui, né? Isso. Show. Fez a alteração. Vou dar um commit, confirmar a alteração aqui nele. Sim. Só que eu falei, o commit não está indo rápido. URL modificada. Confirmação. Sincronizar a alteração. Ok. Subir a alteração. Vou vir aqui, dar um rebuild no. Rebuild na API. Agora ele vai recarregar a API. Aqui tá carregando. Aí, ó. Já tá entrando. Aí. Aqui, ó. Então, em teoria, vamos ver se vai dar certo. Eu sempre falo em teoria. Novas fofocas chegaram. Não, eu vou pôr outra coisa, né? Senão ele... mandem fofocas. Eu vou espalhar fofocas. Olha lá. O Muli deu uma mensagem diferente agora, né? Tá usando aí o 404, tá? O front-end não é dos melhores, que eu sou de back-end, mas agora ele já está recebendo fofoca. Olha que interessante. Essa parte do processo aqui, ó, vou voltar na apresentação, já está construída. Só que se a gente vir aqui no atualizar fofoca,
ele não vai aparecer ainda, né? Por quê? Vou atualizar boatos. Por quê? Porque não está ligado no banco. Mas se a gente vir aqui na fila, tá? Olha lá, duas. Tem uma, vou mandar mais uma só para a gente confirmar. Mandem quantas fofocas quiserem. E qualquer, vocês já podem mandar fofoca aí também. Vai aumentar aqui a fila, em teoria. 3 fofocas, olha lá. Tá chegando fofoca aqui. Tem hora que ele... Aí, 3 fofocas. Às vezes ele demora um pouquinho para atualizar. Ninguém mandou fofoca ainda, eu vi. Mas, quem quiser já pode ir mandando. Alguma coisa para rebater, o Corinthians não tem mundial, tal. Não sei. Bom, primeira parte construída, pessoal. Primeira API, tá? Vejam que já está funcionando. Então, todas as fofocas que mandarem a partir de agora, ela vai chegar no banco depois que a gente construir agora essa parte, que é o nosso a nossa segunda preocupação, tá bom? Criar essa parte do ler da fila pelo Async API e enviar para o MongoDB. Show? É isso que a gente vai construir agora. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o API Designer. Close. Vou vir aqui Design Center. Então, se você construiu na perspectiva da fila essa API, que é o Publish, agora você vai ter que fazer o Consume, né? Isso mesmo, exatamente, Daniel. Então, vou vir aqui, vou criar uma New Async API, vou chamar essa de DB Service Meetup e vou dar um Create API. DB Service Meetup. Aqui, ó. É o mesmo, a estrutura vai ser bem próxima da outra. Eu vou colocar um description aqui, né? Que vai ser enviar. Eu vou pôr ler da fila e enviar para o banco de dados. Show? Aí o que muda aqui, ó, vai ser a mesma coisa, né? Vou vir só aqui na fila para a gente pegar o nome da fila, ó, fofoca, quel e meetup. Vou pôr aqui, ó, fofoca, quel e meetup. Aqui, Tudo bem? tá tudo bem, fofoca, quel e meetup. Deixa eu só me localizar. Se no outro, ó, vou abrir o outro só para mostrar aqui, ó. Design Center. Se no fofoca, service meetup, nós criamos o subscribe, né? Nesse daqui, a gente vai criar o quê? O publish. Que é como se, na perspectiva da fila, ela vai publicar. Não, então eu inverti a minha pergunta. Eu não pesquei isso, não. Aqui, ó, deixa eu voltar para o desenho. Então, pelo desenho, ó, na perspectiva da fila, ela é que está subscrevendo, vamos dizer assim, a Sync API. E agora, na perspectiva da fila, ela que está... Para a Async API, entendi. Isso. Aí agora vou pôr aqui um Operation ID, que é o ID, do exemplo. E a mesma ideia. Eu vou colar o restante, que ele vai ser exatamente a mesma estrutura, tá? Operation ID. Teoricamente, vai fazer como um recurso, né, uma library, né? Isso mesmo. E aí seria melhor. Mas... sim, exatamente. Aí eu vou dar um publish aqui. Publish to exchange.
Vamos ver se alguém já mandou mais. Ó, já publicou para o Change, vou ver aqui. 8, opa, já tem mais mensagens aqui. Essas mensagens todas têm que chegar no banco. Vou dar um close. Close esse project. E vou criar um new Muli project, que vai se chamar DB Service Meetup. DB Service Meetup. Adicionar aqui. Vou localizar o contrato que a gente acabou de publicar. Vamos ver aqui, só que a gente vê ele no Exchange. DB Service Meetup. DB Service Meetup. Aí, vou dar um ADD. Finish. E finish novamente. Ele vai fazer o scaffolding também. Aí. Ele não fez o scaffolding completo. Vou deletar e apagar de novo. Oh, vou deletar e criar de novo. O que aconteceu? Ele não fez o scaffolding da API. New project, new project. Oi? Agora que eu percebi que não gerou. Service, DB Service Meetup. Adicionar aqui, então Exchange. DB Service Meetup. Podia ter tentado gerar novamente com o botão direito. Aqui. Mas vamos culpar o Eclipse, né? Torcer agora. Finish. Será que tem algum erro nela? Vamos ver aqui. Ele não gerou de novo? Não gerou de novo. Deixa eu ver se está tudo certo.
Aqui, fofoca, tá? Aqui, ó. Aqui eu errei. Description, depois tem o server. Description, server. Channels, faltou essa parte. Channels, componente. Publish. Aí, Publish to Exchange. Enquanto isso eu vou apagar de novo, delete do disco aqui. Aí, beleza. Tudo certo. Vamos ver se agora vai. Mesmo processo. DB service tá. Então, exchange. DB service tá. Finish. Foi. É aquela máxima, faz certo que dá certo. Mas aqui, ó, ele criou já ele já fez um scaffolding, ó, ok? Mas não... Opa. Não, porque ele não carregou o módulo ainda. O Nixon, realmente, ele não carregou porque ele não deve ter baixado a dependência Maven disso, né? Às vezes, para tentar forçar isso, tem que executar a aplicação. Pode ser que ela baixe ou pode ser que dê um erro. Ou caso deu erro, aí é aquele famoso apagar a pasta M2 lá, né? Repository. Ele não baixou, aí ele tá falando que falhou. Aí talvez, cara... Peraí. Eu vou gerar de novo. Eu entendi o que você falou, Renato, porque eu já aqui no M2, né? Segura. Segura? Vai no adicionar módulos, ali da paleta. Tá vendo o Searching Exchange? Isso, adicionar módulos. Ou isso mesmo, ou isso, no Search do Exchange. Coloca aí qual é o módulo do Async API. Eu tô achando que não é nem... Eu tô achando que é o do projeto que ele baixou errado. Como o primeiro meu estava errado, ele já baixou errado. Mas tenta aí do API Kit for Async API. Tá bom. API Kit. Só API Kit você vai ver aí. API Kit for Async API. Aí. Finish. Cara, tá estranho, né? Tá normal essa comunicação aí, né? E outra, essa dependência já foi baixada no projeto anterior.
Então, aí que tá. Talvez é aquela questão do cache. Vamos esperar ele carregar. Aí, nego, se a gente vê certinho qual foi a dependência que faltou, aí talvez tenha que apagar isso lá no repositório. Para não apagar a M2 inteira, a gente apaga só essa. Certo. Paga a M2 inteira. Aí vê certinho qual que é, ó, tá no log. Ó, não fica, tá. tá vendo? no log, dá uma olhada qual que é a dependência que faltou. Ó, vamos lá. É org, mulitools, né? Cara, mas tem que até o final pra gente ler, né? Um apareceu aí? Ah, apareceu. Ah, tá aqui, ó. Então. Agora foi. Aí. Boa. Tá demorando mesmo. Uhum. Aí. Então vamos lá. Vou colar aqui novamente as mesmas credenciais do banco de dados, tá? Aí. Global configs. Vou vir aqui, ó. No endpoint MQ config. Vou substituir pela URL que a gente acabou de colocar, tá? Que é da URL. Mesma coisa do anterior, test connection. Conexão ok. Ok. O espaço está ok. Então agora o que a gente precisa é enviar para o banco de dados. Tá? Então eu vou importar mais uma biblioteca aqui, que é a do MongoDB. MongoDB Connector, add, finish. Aí. No caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai inserir insert documents, né, para o MongoDB. Né? A gente vai ler da fila, tá? E enviar para o MongoDB. Aí vou vir aqui na Sync API para ver se está tudo certinho. Ok. Aí. Estou aqui no Insert Document. Criar a conexão com o MongoDB. Vai ser do tipo Connection String, eu já vou pegar e mostrar a conexão, tá? Vou vir aqui, ó, add recommended library, para ele pegar o driver do MongoDB. E aqui, ó, para Connection String, o jeito mais fácil, eu acho, para pegar essa conexão é vindo no MongoDB Atlas, tá? Se eu clicar aqui, estou em clusters, tá? Se eu clicar aqui em Connect, Compass, ele já me dá aqui a string de conexão, ó. Vou copiar essa string de conexão, vou voltar lá, vou colocar aqui e vou colocar o nome do meu banco, Fofocaria. Fofocaria. Test Connect, tudo caminho como planejado. Faltou assim. Test connection successful. Ok. Aqui a gente coloca a coleção que a gente vai utilizar. A coleção do MongoDB. Tá só explicando. Equivalente à tabela, né? Oi? Equivalente ao que é a tabela. Exatamente, isso mesmo. Aí. No caso, ó, aqui no banco a gente consegue ver, ó, chama fofocas. Então eu vou pôr aqui a collection. Fofocas. Ele não funcionou o refresh aí, não? Não funcionou. Às vezes não.
Deixa Eu não aí. sei se é a sua conexão, mas tem alguma coisa que tá lenta aí hoje, né? Aí, foca, MongoDB. Então agora, em teoria, ó, eu vou carregar aqui, ó. Quando Vou dar um... subir, a aplicação já vai... Já vai, exato. Já vai todo... comitar. Oi, desculpa te interromper, Daniel. Não, você está explicando, por favor. É isso mesmo, Daniel. Quando subir agora, todas aquelas fofocas que estavam na fila, elas vão subir para o banco de dados, tá? Se eu executar ele aqui, que é o que eu vou fazer, ele também vai executar a mesma coisa, né? Ele vai ler todos e mandar para o banco de dados. Então, eu vou dar um debug aqui. E depois eu vou subir para a gente fazer todo o processo ali no front-end também. Enquanto ele sobe, só explicando a etapa que a gente está desenvolvendo aqui. Então, agora a gente escreveu até a fila, foi o primeiro processo. A gente está criando, né, a leitura da fila e envio para o banco de dados. Tá? Só essa parte que já estava desenvolvida, que é aqui, a gente clica, essa é síncrono, né? A gente clica no atualizar dados, ele busca os dados e mostra na tela para a gente. Esse daqui é o que falta o check. Então, aqui em algum momento, na nossa fila, ó, já tem 10 fofocas. Deixa ele carregando ali. Né? E já está mandando ou ainda está carregando? Está carregando aqui ainda. Ó. Agora... É para ele ler da fila. Deixa eu ver se está o nome da fila certo. Zero mensagens aí. Então, você leu todas as mensagens. Eu ainda não publiquei, né? Mas, executando localmente, ele já leu todas as mensagens e enviou para o banco. Em 2 lugares a gente vai conseguir ver agora, né, as mensagens, que é aqui, ó, no banco de dados propriamente dito, e também no nosso front-end. A parte do front-end já estava toda conectada para ele conseguir ler. Então, se a gente clicar aqui no atualizar lista de boatos, olha lá, já trouxe os boatos, ó. Mandem fofoca. Com o Code Builder ainda não dá, mas essa é uma conversa para quando vocês estiverem mais maduros nesse tema. Mandem quantas fofocas quiserem. Eu tenho vários vídeos do Mirile dançando funk. Ó, isso daí é interessante, hein? Isso é verídico. O Juan pegou o último pedaço do bolo. Máquina de café agora exige 2 fatores de autenticação. Ó, tudo chegou aqui. Tem algum time grande de São Paulo que não tem mundial? Olha só a polêmica. Bom, pessoal, agora eu vou para a etapa de publicar. Oi. Alguma dúvida? Flood no negócio? Não entendi. O Raul deu um flood no negócio aqui. Tem 6 ou 7 dele. Como, Daniel? Não entendi, desculpa. Você tem que criar um filtro de idempotência aí. Talvez já tenha esse filtro, Daniel, e tem umas 6 pessoas que tem esses vídeos aí, hein, cara. É verdade. Não
Não tem o filtro, mas é verdade, o que o Daniel falou é verídico, né? Duas coisas que não tem para esse nosso exemplo aqui, né? O de idempotência e também o da ordem de chegada das filas, né? O nosso foco foi mais criar a API assíncrona, mas a gente Sim. tem um problema, ó, por exemplo, mandem fofocas e essa daqui foi eu que mandei, mas a segunda é a do Zé da padaria, ó. Tá fora de ordem. Exatamente, é 2 pontos que precisaria ser. Tem vários pontos, né? Aqui o foco é mais né, a parte da comunicação propriamente dita e o fluxo das informações, mas existem várias melhorias que precisariam ser feitas para uma API realmente de produção, né? Vamos dizer assim. E agora falta a gente publicar essa API, né? Essa do DB Service. E já vai funcionar, né? Exatamente, é para funcionar. Vou parar ela aqui, pegar o URL e a gente já publica ali. Clio. Maravilha. Então, enquanto você está fazendo essa atualização aí, Nedson, vou puxar um assunto que o João escreveu nos comentários. E ele pede aqui, poderia citar alguns use cases para Async API? Sim, esse mesmo é deixa eu só publicar aqui, aí eu já falo alguns dos cases. Talvez um dos que... Pronto, publish. Aí. Voltando aqui para a apresentação, né? Esse daqui é um exemplo que a gente dividiu um processo simples de fofoca, né? Mas só que a gente poderia implementar isso daqui, por exemplo, na integração de um pedido de venda, né? Só para dar um exemplo. Ou então, um projeto que eu acho que tanto o Daniel já trabalhou, quanto eu já trabalhei, o Renato já trabalhou, o da Marfrig, que a integração, imaginem uma unidade onde a internet não funciona bem e eu preciso integrar com o data center, com outro sistema, informações no caso, a Marfrig é concorrente da JBS, né? Preciso integrar a produção, né? Ou seja, tudo que foi produzido, né? Todas as carnes que foram abatidos, os bois que foram abatidos com o data center, né? E a internet minha não é muito boa. Uma parte do processo não funciona, né? Então eu poderia utilizar APIs assíncronas e mensageria, né? Para enviar essas informações de modo. A gente não chegou nessa etapa ainda, mas qualquer um desses serviços aqui, se caísse, outras pontas continuariam funcionando, né? Se a gente vir aqui para o front-end, então o front-end é dividido em em etapas diferentes, né? Ou seja, se caiu a parte que grava no banco de dados, ainda assim eu continuo conseguindo mandar fofoca. Aqui é fofoca, mas imagine se fosse um pedido, né? Eu consigo enviar. Ele vai demorar mais para chegar no banco de dados, mas vai chegar, tá? A parte de atualização continua chegando. Se eu tiver várias instâncias dessa primeira API que está por trás dessa etapa, né? Eu ainda assim consigo receber informações, né, e atualizando o meu banco de dados. Qualquer um dos pontos que cair, a não ser, obviamente, a fila, tá? Mesmo que a fila eu já tenha uma resposta de imediato, vou voltar aqui para a apresentação. Então, na minha etapa, se a primeira fila aqui, se a fila cair, né? Lógico, esse é o ponto de controle que deve ser o mais forte, né? Se a fila cair, eu vou receber na tela que as fofocas não estão sendo entregues, tá? Mas qualquer outra etapa cair aqui, o banco de dados ficou fora de ar por um período, não tem problema. Essas imagens, essas mensagens de fofoca vão ficar na fila até que o serviço de envio para o banco de dados e o banco de dados consiga receber. E ainda assim, se por algum acaso só foi a API do Async API que grava no banco que caiu, ainda assim eu consigo enviar mensagem e eu consigo ler do banco de dados, né, no meu front-end, tá? Ou seja, ele é muito mais desacoplado, né? Isso pode ser utilizado para pedidos, pode ser utilizado para estoque, né?
atualização de estoque e assim por diante. Ou até mesmo, imagine uma compra na Amazon, né? Imagine a quantidade de etapas, né? Verificar o banco de dados, criar o pedido, depois de criar o pedido, concretizar a venda através do meio de pagamento, tá? São etapas diferentes num processo, né? Que antigamente eu falo bem antigamente, tinha que ser feito de uma maneira síncrona, né? Hoje isso já não é mais uma realidade. E cada vez mais os APIs assíncronos, né, são o que a gente utiliza no dia a dia. Não que todos os processos precisem ser assíncronos, como a gente viu aqui, a leitura do banco de dados poderia ser síncrona, né? Dependendo da situação. Cada caso de uso, né, vai depender de uma análise para a gente saber se faz sentido ou não utilizar mensageria, utilizar APIs assíncronos, utilizar APIs síncronos, né? Ou utilizar APIs ou nem utilizar mensageria, né? Nem utilizar um message broker, alguma coisa ali no meio do caminho. O projeto que a gente trabalhou foi feito usando mensagem, né? Um servidor de mensagem. Nem existia na época o endpoint MQ, né? E quando a gente começou mesmo, de verdade, não existia nem RAML, né? Ou tipo, o RAML tinha sido lançado naquele ano, ou ia lançar meses depois, alguma coisa assim. Tanto é que não foi feito foi feito com contrato em RAML? Não, né? Não foi feito com contrato RAML lá naquela época. Era sem RAML, as APIs desenvolvidas, era tudo sem RAML. Era ainda no servidor da Marfrig, né? É algo que ainda é possível em alguns cenários, né? Mas hoje a maioria não tinha Cloud Hub na época, né? não tinha nem o Cloud Hub. Não tinha de não existir, né? Exato. Tinha disponível. Tá certo. Então, o João aqui entendeu, perfeito. Ele que tinha feito a pergunta lá dos casos de uso. E deixa eu ver aqui, o Juan Becker, opa, o Renato entrou de novo. O Juan Becker entrou num assunto que pode virar polêmica aqui. A parte de envio para o MQ poderia ser feito por uma especificação normal, não sendo async. Qual seria essa especificação normal, sem ser async? É aqui, ó, acho que ele está falando daqui. Design Center. No RAML? Isso, eu imagino que sim, é isso mesmo? Boa. Isso mesmo, ele falou. O conector do MQ, envio para o MQ, tem algum retorno? Conector do MQ. Tem sim. Eu não coloquei uma série de tratativas aqui, porque... Aquele que publica na fila, né? Isso, é da primeira API aqui. Tudo isso daqui precisaria de tratativas, tá, pessoal? Aqui está bem simples, né? Não seria algo que iria para a produção. É mais para entender o escopo, mas realmente teria que ter mais processos aqui, né? Deu erro no envio da fila. Eu preciso fazer uma tratativa, né? Enviar na fila de novo. Se isso der 5, 10 erros, eu vou ficar enviando. Eu posso tratar com uma DLQ, né? Uma fila de erro, né? E o que se deu erro, o que eu faço com essa mensagem, né? Posso enviar, por exemplo, eu tinha até testado, só que ia ficar muito grande, não ia dar tempo, de enviar um WhatsApp. Ó, deu erro, sua fofoca não chegou, né? É um processo. Assim como poderia ser um processo de compra, como a gente recebe, aliás, o pagamento não foi confirmado. Eu recebo, né? Não sei o quanto vocês têm de grana, mas às vezes meu cartão estoura e eu recebo lá uma mensagem por WhatsApp que o pagamento não foi confirmado, né? Então poderia ter muitas tratativas. Esse processo aqui, né? Poderia, aliás, ter outros subprocessos, né? Além de aqui é fofoca, mas digamos que fosse pedido. Além de fazer o pedido, eu tenho que abaixar o estoque, né? E em qualquer uma dessas etapas, se der erro, eu tenho que voltar ao processo. Estou dando exemplos, mas precisaria de muito mais. Não seria só isso, né? Transações de compensação, né? Exato. Se desse erro.
O Nix, você tá com o Postman ligado aí e tá com a publicação pro... É isso mesmo. Ó, olha o retorno ali, Juan. Esse aí é um retorno não trapado, né? Exato. Ele representa um objeto aí de retorno, mas tem um conteúdo JSON aí que a gente não consegue ver. Via de regra, esse é um retorno, né? Pelo fato dele ser um conector, ele vai ter ali um retorno, né? Mas, via de regra, a gente acaba não usando esse retorno, né? Porque ou ele incluiu na fila, ou ele deu erro, né? Dificilmente você tenha alguma coisa entre os dois, né? Ou então dá para ver, Nixon. Clica lá no componente, por favor. Aqui. No publica para a fila. Aqui. Ele tem os metadados ali no output, né? Isso, exatamente. Aqui o mínimo que precisaria, assim, mínimo, precisaria de muito mais coisa, né? Mas eu poderia pôr pelo menos um transform aqui. Para dar um ok, poderia ser, né? Lógico, aí dependeria muito do caso de uso, mas eu poderia pôr uma mensagem aqui, né? Fofoca recebida. E retornar um JSON. Ainda que esse cara aí, só por curiosidade, clica lá na aba do output, por favor. Tá, ok. Do outro lado, não é isso? Oh, desculpa. No metadado. Você Mas input, você tem que clicar no output. Aí. Response, ele tem um objeto response aí, mas aí é o objeto. Tá bom. Beleza. Agora, a gente não falou sobre... O Juan falou aqui, perfeito. A gente não falou sobre a parte do envio que poderia ser feito por uma especificação normal, não sendo async? Poderia, né? Aí depende do caso de uso, mas daria para ser também uma API síncrona, que essa etapa, né? Eu acho que o Juan falou. Exato. Poderia ser uma API síncrona também. Não precisaria ser um design assíncrono, né? De async API. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa no chat? Eu tenho uma provocação, mais ou menos na linha do que o Juan perguntou. Qual é a vantagem de usar Async API? Qual é a diferença, ou seja, qual é a diferença de usar, ao invés de usar o Async API aí, nesse ponto do envio para fila, usar, ou no outro também, né? Usar na leitura da fila, né? Ou no consumo da fila, ou na publicação para a fila, qual é a vantagem de usar Async API? Para mim, tá? Perguntou para mim? É isso mesmo? Tá. Tá. Se quiser, participa aí. O que eu vejo, né? Eu acho que assim, trabalhar com assíncrono sempre foi muito legal. Eu lembro dos nossos tempos aqui de RabbitMQ, né? Mas sempre foi um problema a governança disso, né? Cara, quais tópicos ou filas eu tenho, né? Cara, qual que é o body, né? Qual que é o esquema desse conteúdo da mensagem, né? Então, ele traz muita vantagem em relação a isso. Se a gente fizer uma analogia, né? Qual que é a vantagem de criar uma spec para API REST? É igual, né? Senão, cara, sem spec API REST, cara, não tem como trabalhar, né? Então, eu vejo assim, tá? A spec também do Async, tá? Não sei, Nixon, se você quer complementar com algo. Isso, exatamente, concordo, e na própria Marfrig mesmo, a gente passou por situações do tipo, o pessoal começou, como a gente, né, era um ponto de controle ali, nas integrações, o pessoal começou a perguntar pra gente, né, o que tá enviando nessa mensagem, né? A gente conseguia saber porque a gente tinha acesso ao código, mas era uma dor já para a Marfrig, né, na época, né, justamente essa falta de um
saber para que fila estava enviando, né? Aquele processo estava enviando, que mensagem poderia ser enviada, né? E às vezes até acontecia por uma implementação que mudasse alguma coisa, né? Quebrar alguma coisa dentro ali da integração. Mas é justamente um dos pontos é essa documentação a mais, né? É a mais não, essa documentação, saber qual fila está indo, saber qual que é a estrutura da fila, desculpa, a estrutura da mensagem, né? Que está trafegando ali, né? Exato, acho que era um déficit, né? Eu sou da época ainda que a gente trabalhava com SOA, né? Com SOAP. O Daniel, não sei, você trabalhava numa empresa que era referência disso, né? O início da ciência, né? Eu não lembro como é que era o nome lá, mas... Bom, sou expert, né? A SOA é expert, né? Era Então, assim, foi escola, né? Aí depois vi consultoria, aí mudou de nome. Então, na época, né, vocês eram referência nisso. E uma coisa, tá, que eu gostava do SOAP é o WSDL, né? Por que eu gostava do WSDL? Lógico, nunca ninguém fazia aquilo na mão, né? Geralmente você tinha tecnologias que geravam aquilo, né? Mas ficava um contrato bem robusto ali em relação ao web service que você disponibiliza. Quando eu comecei a trabalhar com REST, ainda não tinha, talvez, ainda as pessoas não usavam o Open API Specification, né? Então, às vezes, você ia trabalhar com REST, né? E, cara, não tinha nada, né? Ou, às vezes, até tinha já o Open API Specification, que na época era o Swagger, né? Só que não tinha ainda o scaffold evoluído. Eu não sei, Daniel, Nixon, vocês pegaram essa fase. Eu peguei, cara, de você trabalhar com REST sem usar uma spec, né? O Async é a mesma coisa. A gente pegou uma fase onde não tinha uma anotação para isso, ou existia anotação e ela ainda não era tão difundida, né? Então, cara, a gente criava as filas sem governança. Qual que é o body? Cara, pergunta lá para o desenvolvedor que fez. Qual que é o body? Cara, tem um arquivo Word lá na rede, lá no Confluence, procura lá, né? E torce para estar atualizado, né? Então, eu acho que o Async API ele trouxe para trazer essa evolução, né? Para que as comunicações assíncronas agora tenham uma spec para chamar de sua. Isso aí, maravilha. Se alguém tem alguma coisa, a gente para. Você quer mostrar mais alguma coisa, Nilson? Não, era essas etapas, eu só estou abrindo aqui, não é o escopo, mas, né, pode ser curiosidade do pessoal da API, né? A gente viu desculpa, aqui mandou a Aquilê do banco. Tá? É mais ou menos a mesma estrutura de envio, né? Só que aí ele faz um find documents, né? Só que eu estava no outro Workspace, estou com a aba aberta, então ele está mais lento. Mas é justamente a Faz o parte seguinte, do Nexon, banco. não mostra não, cara, e vamos agendar um próximo meetup para você falar da comunicação com o MongoDB, né? É brincadeira, tá? Mas fica aí o convite, caso queira. Ó, só para explicar essa Pode ser. Sim, fala tá parte, ó, agora foi. aqui assim, fica aqui síncrono, normal, tá bom? Com a API Kit Router, que a gente tá mais... E o que ele faz, ó, também tá bem simples o tratamento. Ele conecta no banco, mesma ideia de conexão da API que envia para o banco. Só que aí o componente, né, é o Find Documents. Deixa eu só abrir aqui o molho próprio. E, de fato, aquela API que publica para a fila, né? Ela também precisaria de um RAML, né? Isso. Aquela tem. O RAML do Async API. O RAML. Então... Async API, né?
Uma só já... Foi por isso Cara, que... te juro que eu não percebi Oi? isso. Então, com uma só API, você já faz o scaffolding do conector HTTP e manda para a fila. Não. Tem duas, ó. Aqui, ó, no Design Center, então tem duas especificações criadas, ó, de Async API. Uma que recebe do front-end e envia para a fila, que é essa fofoca Service Meetup, e a outra que lê da fila e envia para o banco de dados, que é a DB Service Meetup. Agora, vai lá no projeto que recebe do front. Eu vou trocar o workspace de novo, vai demorar um pouquinho, mas eu troco. Só finalizar isso daqui, ó, porque depois que eu trocar de workspace vai demorar um pouquinho para abrir. Então, é aquelas configurações da collection, né? E eu fiz uma tratativa aqui, ó, para trazer só o emissor, a mensagem e a categoria nessa API. Agora, voltando para aquela lá. Pode importar o projeto aí. Então, quando ele abre, só mostrando no desenho, para essa API, né, para essa API, tem um specification, uma especificação de API assíncrona, e para essa API também tem uma especificação de API assíncrona, né, para cada uma delas. Não é a mesma para as duas. Para ele terminar de abrir aqui. Enquanto ele termina de abrir, eu vou mostrar o que a gente não mostrei, o processo funcionando aqui no front-end. Né? Então, se eu vim aqui, ó, fofoca de desfecho, Nixon, vou até trocar o meu departamento aqui para almoxarifado, espalhar fofoca. Então, fofoca de desfecho vai estar lá, ó, fofoca de desfecho, tá vendo? Esse passo aqui é síncrono, atualizar lista de boatos. Change era só uma... Porque o foco mesmo não era o back-end. Né? Especificação para... Então, é isso que eu falei, ó. O seu listener, ele não está ligado no API Kit. não. Era isso. Não. Ah, entendi. Tá? Então, teoricamente... E nem para a documentação, né? Aquela Async API. Ah, sim. Mas, teoricamente, você colocaria um RAML para conectar no Async API. Em alguns dos métodos, né? Nem precisaria todos. Vai que... Bom, perfeito. O RAML vai ter um publish e um read, talvez. E aí o publish você usa o Async API depois. Isso mesmo. Bom, não tá é que o Nixon, na verdade, você simplificou, né, Nixon? Porque o grande protagonista é o Async API, né? Mas como você mencionou, né, Nixon, na vida real, num projeto de verdade, a gente iria colocar alguns componentes a mais, tratamento de erro, a idempotência, né, o retry, né? E muito provavelmente num projeto real, entre você receber um body e você mandar para a fila, é provável que você vai ter transformação, né? Então é natural que a sua API ela tenha uma spec, até porque o body, às vezes você segue um padrão ali, mais voltado para nomenclatura REST,
né? E o seu publish, provavelmente ele vai ter um padrão de body diferente. Aqui o Nexon simplificou, né, Ney? Isso, essa foi a ideia. Tá certo, tá certo. E a gente pode encerrar já, então, as considerações finais. Se não, Nixon, muitíssimo obrigado. Excelente apresentação. Gostei bastante da ideia, da brincadeira. Verdade, Nixon. Obrigado por ter compartilhado esse conteúdo, né? Foi legal, você realmente trouxe algo diferente, né? Um tópico aí super interessante. E as portas estão abertas aí, sempre que quiser trazer um conteúdo, só dá um toque aí pra gente, a gente marca, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.